dissolvem-se as cores na tibieza da luz. A estrutura das coisas perde relevo. Por toda a Alzira grande perpassa o bafo onde da tarde que vai morrer. As canções e os gritos ganham mais eco. O tantã da debulhadora e da locomóvel domina mais. Nas cabeças dos arantes tudo aquilo se enlaça. Como se as correias lhes passassem nos pensamentos e os êmulos cavalgassem dentro deles. Vai para o sol posto, mas nos seus corpos já o dia morreu. A azáfama ali não para. As máquinas não sentem cansaços. E os homens devem acelerar as mãos ao seu ritmo. Os volantes perderam os raios com a velocidade e as correias passam velozes, pouco bambas. O braço da cambota não se desalentou ainda. E os cilindros zafam, mas não estão afadigados. O manómetro não desceu do esquadro. E as bielas da válvula de moderação rodopiam sempre, como tomadas de loucura pela influência daquela polifonia alucinante. Chicoteadas correias choca-se com as ordens do mancebo, que é quem tudo ali manda. As suas ordens sibilam mais do que o estalar das correias. A debulhadora estremece e abala os arantes e o chão. Os batedores correm sempre, como cavalos enfriados que jamais se ultrapassam, e com as costelas vão ripando o arroz. Os braços da cambota têm mãos invisíveis, que batem palmas, espectadores delirantes da corrida do furacão dos batedores. O ponto de exclamação do cano da locomóvel corta o espaço. A eira é uma ilha de temporais no oceano de silêncio da Lesíria. Nos rostos, nas mãos e nos peitos, o suor amassou as poeiras e as palhas que remoinham no ar. Em 1939, com Guy Belch, o trabalho operário configura-se como um elemento fundamental, procurando revigorar o idílico tempo da aldeia através das energias operárias do tempo da cidade. Tudo se centraliza no mundo do trabalho. As personagens ganham densidade através das descrições exaustivas dos seus corpos trabalhantes. Estes corpos são decompostos a tal ponto que, mais do que um corpo que trabalha, existem extensões que reagem por instinto. A fadiga ataca as carnes, as mãos limpam os frontons, as bocas movem-se a resmoer, querendo segregar a umidade que não vem mais, sob o automatismo do processo produtivo. O significado da descrição maquinal dos corpos que trabalham é imenso. Através de uma progressiva transição de um modelo de atuação dos corpos que trabalham para um modelo maquinal de funcionamento, o objetivo do texto é falar, não do trabalho em geral, mas do trabalho operário em particular. Isto é, afirmar que é de operários que se deve falar quando nos referimos aos ceifeiros e às ceifeiras. Em antecipação à intensa mecanização vindoura do trabalho agrícola, faz demonstração como o desenvolvimento da exploração laboral faz os corpos dos gaibéus funcionarem como máquinas. Até o grande êxodo rural e agrícola da década de 60, muitos milhares de pessoas deixavam cada ano as suas aldeias e lugares para trabalharem temporariamente noutras zonas. Uma destas migrações ia da Beira Baixa e também do Ribatejo Serrano para as ceivas e mondas da Lesíria e do Tejo. Eram os beirões, ratinhos ou gaibéus. Contratar ranchos era dispor de mão de obra a menor custo, sem exigências acrescidas nos períodos em que o trabalho se intensificava e com uma atitude de subserviência acanhada. Eram assim usados pelos patrões para quebrar a coesão e resistências dos trabalhadores locais. Estes eram, na Lesíria, os ravesanos que não formavam união com os gaibéus. Os gaibéus vinham do mundo das pequenas leiras familiares, de forma a ganhar dinheiro em terras que não eram as suas. Tendo crescido neste concelho, lembro-me de sinais na paisagem que assinalavam a presença de grandes quintas e de grandes proprietários, e os sinais de uma industrialização, já não incipiente, mas que não apagava por inteiro o mudo percurso do trabalho coletivo. Mesmo o ceifeiro rebelde, mensageiro do futuro que emerge da trama, não tem grandes vias a propor-lhes. Desce a noite. O mar agita-se convulsivamente, arremessando ondas gigantescas ao casco do navio que avança indiferente. Recolho alegremente ao meu beliche, impulsionado pelo intuito de presenciar os meus compatriotas. Arriscam-se as primeiras palavras de convivência. E dentro em pouco, o nosso beliche é uma sala de clube, misto de jogos e de restaurante, um confessionário de vidas, de ilusões. Ainda mal se divisa. Começa a abrir-se a pouco e pouco o guarda-joias que esconde a pérola do oceano. Agora, já a vemos nitidamente.
é na verdade um deslumbre, a sua vegetação esverdeada. A paisagem parece obra de cenografia, uma construção de montes, com casas aqui e acolá, casas brancas de telhados vermelhos, escondendo-se e surgindo por entre a vegetação. As estradas, fitas brancas em serpentina, parecem enfaixar a verdura, jogando às escondidas connosco, desaparecendo naquela casa para continuar naquele monte. E as nuvens continuam a dissipar-se, a levantar arraiais, como para nos mostrarem a magnificência do cume das montanhas. O cais extenso e o enorme paredão, cheio de guindastes, prendem desde logo o seu interesse. E retém a cena de cargas de sacos de café, ou carregadores negros e plantações. Depois, o mercado, uma das praças da cidade, primitivo, repleto de mulheres negras, os filhos às costas, vendendo a fuba, o azeite de palma, a carne, o pão, num alarido ensurdecedor. Por fim, a água grande. Ribeira, talvez em depósito torrencial na nascente, vinda daqueles montes altos e escarpados que avistamos do Niácia. Ribeira que atravessa brandamente a cidade e lá vai desprender-se no oceano imenso. A colonização de Angola ainda não se fazia com a intensidade que a administração portuguesa pretendia e os colonos viviam, na sua maioria, do funcionalismo público. Apesar da importância que tinha nas representações mentais do Império, esta região era vista como um espaço de segredo e de incerteza. A escolha dos países de ocupação devia-se a oportunidades de acolhimento e canais de apoio considerados importantes na migração colonizadora. A África era o lugar da intermitência e da transformação progressiva, espelhada nas crónicas e na correspondência da época. O trabalho, o elemento-chave na obra de Juliana, terá poucas referências nesta fase. À experiência em África não podemos atribuir um momento de viragem, mas de um processo progressivo de conhecimento da opressão e exploração capitalista e colonial. A precariedade, a mobilidade do trabalhador, elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, marcará a imaginação. O recurso a palavras como ecrã, o filme natural, assinala interesses pela imagem em movimento e a modalidade do inquérito como metodologia de uma abordagem etnográfica que leva a trabalho de campo e estadia, com os pescadores da Praia de Vieira, por exemplo, ou visita à Lota de Lisboa. Angola, a mais rica de todas as colónias. Eu conheço mais perto, porque ela tem dado o meu esforço há 2 anos. Está atravessando uma crise incomensurável que não se sabe onde a levará. Para que tanto esforço os colonos portugueses, se o café, o milho, o algodão, o sisal, o cacau, as oleaginosas e tantos outros produtos não têm cotações que compensem os capitais empregados? A pobreza do nosso comércio, o que demonstra a inatividade da agricultura e da indústria, o que indica? A situação é péssima. O comércio, estupefacto, não se organiza. Ou diremos nós, esta apatia não pode nem deve continuar. Nos primeiros textos, os textos africanos de finais dos anos 20, a aventura significava o deslocamento da metrópole até à colónia. Num segundo momento, no final dos anos 30, nos textos ribatejantes em Caibéus, a viagem levou da cidade à aldeia. Os movimentos de circulação de pessoas e bens são transportados para imagens moventes, que não estão alheias a processos de acumulação e sedimentação da memória e de mapeamento no campo de uma economia afetiva da representação. Se a paisagem é uma produção estética de um ponto de vista, tal não anula o trabalho ou os trabalhadores, enquadrados num esquema de resistência e crítica. Onde o rio se confunde com o mar, o mundo abre o seu trabalho operário. O Ceifeiro Rebelde, que também já andara por esse mundo embarcado, representa o corpo internacionalista. Já andara por esse mundo embarcado como mercadoria, encontraram homens de outras raças, raças que afinal eram irmãs da sua. Nunca julgara isso. Sabia agora que a sua era a mesma dos negros descarregadores dos montes de suportes por onde andara. Irmão dos negros que colhiam café e pilavam milho. Por essas terras distantes de poeiro e febre, fora e voltara, sempre passageiro de terceira. Também já foi como Vossa Mercês.
Pensei das Áfricas e do Brasil para o mais farto. Trabalhei para amealhar, roubando à barriga e aos braços, e parti. E tudo me saiu à África, mas de condenado. Eu não reparava que ia na terceira classe, e a bordo havia mais classes, mas em nenhuma viajava tanta esperança como naquela. Andei por lá à cata de trabalho, e nada. Pedi para descarregador e julgaram-me doido. Você é branco, homem, descarregador é serviço de negro. Eu era branco e não podia trabalhar no cais. Cabral Céfaro rebelde, personagem libertária a simbolizar a consciência possível do grupo. Em modo esquemático, poder-se-á dizer que o Céfaro rebelde exprime a situação equívoca de uma projeção idealista para o outro social, onde avincar no quadro do futuro aquilo que viria a ser a capacidade de autolibertação do protagonista coletivo. Um trovão troou ao longe, e o seu sussurro cavo ficou suspenso na alma dos alogados. Expressos bichanadas entre os lábios quiseram apagá-lo. O eco daquele rimbombar consumia as preces. Os alentes abalaram com ele e não queriam voltar. As foices pareciam perdidas na floresta das canas do arrozal, sem saber nem o norte. As gavelas eram os trilhos da sua marcha, mas os ceifeiros não pensavam nelas. Outro trovão e depois outro. Os olhos de alguns tinham-se inundado da luz dos relâmpagos a piscar. Vinha com eles a noite da mancha negra, que lhes trazia a mensagem, e a mensagem dizia-lhes que a ceia não se ganhava. Antes a brasa do sol diluída mastigar os pulmões e as cabeças, em moinhos de fadiga. Mesmo de mãos perdidas eles queriam ceifar, a ceifa troca-se por pão. Tinham vindo lá de cima para o ganhar e guardar alguma coisa para o inverno. A jornada não bastava, mas eles racionavam. A vida de alugado era sempre igual e não havia nada que estranhar. O trovão mais forte abalou tudo. Um zigue-zague de lume cortou os longe e as cabeças penderam mais, subjugadas por aquela certeza. Alguns ficaram ainda a lutar, confiando na mancha negra. Talvez parasse só no norte e não chegasse até ali. As foices despertam, os corpos abandonam. Os olhos veem a mancha alargar-se e parece-lhes que invadiu todo o céu e cobriu a terra. Agora não ceifam a rosto, ceifam a mancha negra. Os primeiros pingos caem, são pingos de metal em fogo. Os corpos estremecem, a chuva queima, mas é fria. Mais fria que o orvalho da manhã, a lacrimejar nas espigas. Os capatazes puxam ao peito as bandas do casaco. Os ceifeiros pensam que aquilo vai passar e o trabalho não para. Os pingos sons nos ouvidos como porradas de baixo. E são muitos os pingos e são muitos os sons. Uma orquestração que traz a mensagem da mancha negra. Misturada ao suor, a chuva cai sempre. Ouvem-se tosses a estalar nos peitos cansados. As foices fazem-se mais vivas para que os capatazes não mandem desflorar. Expressos, porém, não vencem a chuva. As imprecações não atemorizam. Late porque fustiga sem cansaço, verdade que os dorsos dos ceifeiros e escorre-lhes das nucas e das mãos. Suca-lhes nos rostos, quando se voltam à esquerda a engavelar e apaga-lhes a seca das bocas febris. Vão de empreitada, como se o patrão tivesse voltado para ver o trabalho e eles quisessem dizer que a jornada era curta e o seu esforço merecia mais.